Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Ok, pessoal. Bom, nas nossas duas últimas aulas, né, a gente falou bastante sobre encontros consonantais, né, e dígrafos, que eram encontros de duas consoantes, né? O encontro consonantal é quando elas continuam cada uma com o seu som, com o seu fonema. E os dígrafos é quando duas consoantes juntas, né, fazem um som só, tá bom? Um fonema só. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre encontros vocálicos. Vocês sabem o que são encontros vocálicos? Ó, encontro consonantal, encontro de consoantes, né? Na mesma sílaba ou separado. Mas na palavrinha a consoante está bem pertinho, está ao lado da outra. E encontro vocálico? O que é encontro vocálico? Vocês sabem me dizer? Pode falar, Nicolas. Ops. Oi, Pedro. Gente, vocálico vem da palavra vogal, tá bom? Então, encontro vocálico são encontro de vogais, tá? Aí nós teremos, ó, ditongos, hiatos e tritongos. Vocês saberiam me dar exemplos de ditongos, de hiato ou explicar? Quando acontece um ditongo numa palavrinha, quando acontece um hiato. Vocês lembram disso aí? Vocês já estudaram isso na escola? Então, vou explicar para vocês. Ó. Ditongos é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Mesma vogais na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra céu. Eu não separo a palavra céu e eu tenho a vogal E e a vogal U, tá? Essa é uma explicação geral. Depois eu vou para uma explicação mais detalhada. E o hiato, as vogais elas se encontram na palavra. Só que na hora de separar a sílaba, as vogais vão ficar separadas, tá? Então, encontro de duas vogais na mesma palavra, mas separadas por sílabas. E aí nós vamos ter, por exemplo, a própria palavra hiato, ó. I, tracinho A, tracinho to. Estão vendo? Então, o I ficou numa sílaba e o A ficou na outra. E o tritongo, nós teremos tritongos quando a gente vai ter três vogais na mesma sílaba. Então, encontro, ó, tritongo, de três vogais na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra, ó, a, tracinho ra, tracinho uai. Estão vendo? Então, aqui, ó, voltando, ó. Céu, a gente não separa, ó. Céu, ditongo, duas, ó. Di, quer dizer dois. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba, tá? Aí, depois a gente tem aqui hiato, separadas por sílabas. Então, ó, a vogal I tá aqui e a vogal A tá aqui. E tritongo, encontros de três vogais. Então, ó, Paraguai.
uai. Tá ok? Deixa eu salvar para enviar para vocês. Vou limpar e vamos confirmar o que eu acabei de explicar, ó. O que são encontros vocálicos? A presença na mesma sílaba de dois sons vocálicos. Vogal e semivogal constituem encontro vocálico, que é classificado em ditongo, tritongo e hiato. Tá bem geral. Agora eu vou especificar, ó. Então vamos começar pelo hiato. O hiato é um encontro vocálico. Ocorre quando há encontro de duas vogais na mesma palavra, sem que estejam na mesma sílaba. Ou seja, em sílabas diferentes. Então, vou marcar aqui para vocês, ó. Hiato em sílabas diferentes, ó, duas vogais em sílabas diferentes. Por exemplo, moeda, saúde, piada. Nos hiatos, cada vogal mantém a sua individualidade fonética, ou seja, cada vogal tem o seu próprio som. Tá? Individual quer dizer o próprio, dele mesmo, ocorrendo uma pequena pausa entre a pronúncia de uma e outra. Por exemplo, moeda, moeda, saúde. Eu não falo saúde, eu falo saúde. Eu tenho uma pausa, estão vendo? Ó, piada. Eu não falo pia, piada, piada. Não, eu falo piada. Tá vendo? Moeda, ok? Ok até aí, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre os ditongos. Os ditongos, como eu já falei, né, vão ser o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Mas, na verdade, pessoal, a gente não vai chamar eles de vogais, não. O que vai acontecer? Por exemplo, na palavra caixa. Cai. Qual é o mais forte? É o A, é a letrinha A ou a letrinha I? Qual que vocês acham que é mais forte? Caixa. Qual é que fica mais forte assim? É o A ou o I? Eu acho que é aí. Eu acho que é o I também. E quem mais? Que caixa. E, muito bem, Pedro, olha só. Eu falei caixa. Eu falei o quê? Caixa. Viu que o A ficou mais forte, ó. Caixa. Parece que tá caindo, ó. Caixa. Estão vendo? Eu não falei caixa, não. Falei caixa. O que acontece? O A é o mais forte. Então, o A vai ser chamado de vogal. Vogal. E o I, que é o mais fraquinho, vai ser chamado de semivogal. Tá bom? Então, observem uma coisa. Quando a vogal mais forte é chamada de vogal. E a mais fraquinha é chamada de semivogal. Então, vamos ver outras palavrinhas, ó. Peixe. Peixe. Ó, o E é mais forte, ó. Peixe. Então, o E é a vogal e o I é a semivogal. Roupa. Estão vendo? Meu. Televisão. Pães. Tá bom? Então, o foco aqui, na verdade, nem vogal e semivogal. Eu só quero mostrar isso para vocês. Mas observem aqui, o nosso foco é de que quando a gente separa as sílabas, as vogais ficam juntas na mesma sílaba. Estão vendo? Ó? Então, por isso que a gente chama de ditongo. Ó, duas vogais. Ditongo. Ó, peixe, roupa, meu, televisão, pães.
Tá ok? Tudo juntinho. O que que acontece, gente? Nós temos alguns tipos de ditongo. Então, primeiro a gente vai ver relacionado a vogal e semivogal. Então, ó, decrescente, igual eu falei, ó, caixa, tá? O quê? Descendo, tá? É decrescente. Então, o A é vogal e o I semivogal. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Pai. Ó, pai. O A é mais forte. Céu. O E é mais forte. Mais. O A é mais forte. Então, o que que acontece? Alguém quer falar alguma coisa? O A vai ser chamado de vogal e o I mais o I semivogal. Então, por isso que a gente fala que a gente chama de ditongo decrescente, que vai do mais forte, aí vai caindo o som para o mais fraco. Agora, o ditongo crescente, goela, goela, o E é mais forte. Prêmio, o O é o mais forte. Miséria, o A é o mais forte. Então, nesse caso aqui, ó, é crescente o som, ó. Go, tá no baixo. Goela, tá bom? Então, o O vai ser a semivogal e o E vai ser a nossa vogal, porque é a mais forte, tá bom? E a gente também tem o ditongo oral e o nasal. Esse aí já não é tão difícil, porque a gente já estudou fonemas. Então, vocês já sabem, ó, o som quando é nasal, é quando tem o acentinho, né, ou circunflexo, ou o tio, né, o em, ou M ou N, né? Então, aqui, ó, o oral, caixa, lei, pastéis, né? Sai normal. Posso tampar o nariz e vai ser, ó, caixa, lei, pastéis. Tá vendo? Sai do mesmo jeito. Por quê? Porque são sons produzidos aqui somente pela boca. É o que a gente chama de oral. Agora, olha só o nasal. Mão. Olha se eu tampar o meu nariz. Mão, mão, mamãe, põe. Tá vendo? A gente precisa que o nariz esteja liberado, porque o som ele sai um pouquinho pela boca e um pouquinho pelo nariz. Então, esses sons que tem acentinho circunflexo, ou tio, ou é acompanhado da letrinha M ou N, são chamados de nasais, tá bom? Então, isso aí eu acho que é tranquilo, né? O que vocês acham? A gente já viu um pouquinho na fonética. Olha uma coisa hiper interessante. Isso aqui eu acredito que vocês já até sabem, porque quando a gente estudou a divisão silábica, né? Não a divisão silábica, perdão. Quando a gente estudou os acentos, né, nas palavras, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, a gente esbarrou com umas palavrinhas dessas aqui. E eu lembro que eu disse para vocês que algumas palavras, elas podem ser, no nosso caso que a gente viu, né, consideradas proparoxítonas ou paroxítonas, como é o caso da palavra história. Por quê? Essas palavras, né, que tem esses encontros aqui, ó, no final, deixa eu marcar para vocês, ó. Elas podem ser separadas de duas maneiras. Por exemplo, ó, história. Então, aqui, ó, eu separei.
História. Ou eu posso separar assim, ó. História. História. Tá vendo? Ria junto. Tá bom? Então, na primeira, a gente tem um hiato, porque a gente separou a letrinha I da letrinha A. Na segunda, a gente tem um ditongo. Então, lembrando, as duas formas estão corretas, tá bom? Quando a gente tiver esses encontros vocálicos no finalzinho da palavra. Então, por exemplo, depois de história ali, a gente tem a série, série. Ou a gente pode falar série. Ó, parece que nem tem o E, né? Série. Gênio. Gênio. Rádio. Rádio. Dúzia. Dúzia. Glória. Glória. Tá bom? Então, pode acontecer isso, tá bom, pessoal? E a gente também tem os tritongos, né? Como eu dei o exemplo lá no início da aula, da palavra Paraguai. Então, o que é o tritongo? A gente vai ter um encontro de 3 vogais, que na verdade a gente não vai mais chamar só de vogal, né? Por causa da que eu expliquei qual é a mais forte, qual é a mais fraca. Mas é o encontro de 3 vogais numa mesma sílaba. Por exemplo, iguais. Iguais. Observem que quando eu falo guais, o A é mais forte. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma... Deixa eu pegar uma setinha. A vogal A e os 2 sons ao lado, que são mais fracos, vão ser chamados de semivogal. Tá bom? Então, a gente tem como exemplo Uruguai, averiguei. Averiguei quer dizer inspecionei, né? Eu analisei. É averiguar, tá bom? Saguão. É um cômodo bem grande, né? Um saguão, tipo um salão. Enxaguou. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para os nossos exercícios. Marque a alternativa que contém apenas encontros vocálicos formados por hiato. O que é o hiato mesmo? O que vocês lembram aí sobre hiato? Vogais separadas, tá bom? Vogais separadas. Mas para isso, eu gostaria de que vocês falassem aí também para mim o que cada palavrinha é, tá? Por exemplo, pouco. Como é que eu separo a palavrinha pouco? Falem aí para mim. Pouco. Ó. Pouco. O que eu tenho na palavra pouco? Eu tenho ditongo ou hiato? Hiato. Aliás, perdão. Hiato, ó. Tem ditongo, gente. Porque as duas vogais estão juntas. Ó. Eu não falo pouco. Eu falo pouco. Tá bom? Ditongo. Paraguai. O que eu tenho na palavrinha Paraguai? Tritongo. Muito bem. Tritongo. E na palavrinha depois? Eu separo, eu falo depois? Não, né? Eu falo depois. Então, a gente vai ter aqui, ó, ditongo, tá bom? Então, não é essa a alternativa. Na letra B, eu tenho trouxeram.
trouxeram. Então, eu tenho o quê? Ditongo, né? Ó, com o, ó, ditongo. Alguém. Alguém. Ditongo novamente. Saíram. O que eu tenho nessa palavra saíram? Eu falo saíram ou falo saíram? Temos um hiato. Muito bem, André. Temos um hiato. Então, esse aqui eu vou marcar em verde, tá bom? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu apagar esse, vou marcar em verde. E o que eu marcar em verde, dá para perceber a diferença entre o verde e o azul? Dá ou não? Pelo celular de vocês. Se eu colocar laranja, melhor? Melhor, né? Então, ó, saíram, eu vou ter hiato, tá bom? Perfeito. Atuou. Atuou. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, estou separando as sílabas, tá bom? Atuou. Então, aqui, ó, eu vou ter o ditongo ou. Iguais. Iguais. Eu vou ter o que aqui? Tritongo, né? Tritongo. E o saíram novamente, que é o nosso hiato. Tudo bem. A letra D eu tenho oceano, que eu separo assim, ó. No. Então, aqui eu tenho um hiato. É o E com A separado, ó. Raiz. Também separo. Eu falo raiz, né? Eu falo raiz. E o verbo coar, a mesma coisa. Então, a nossa opção correta é a letra D. Nessas três palavrinhas, a gente tem vogais, né? Duas vogais na mesma palavra, só que sílabas diferentes, tá bom? Então, vou salvar esse aqui para vocês copiarem no caderno do jeitinho que eu fiz aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Agora no número 2, eu tenho a palavra, ó, moca, tireoide e Uruguai. O que vocês acham aí, hein? Podem rabiscar no meu slide, que eu vou saber quem acha que é o quê. Podem rabiscar como se estivesse separando a sílaba. O que vocês acham? Rabisquem aí à vontade. Qual que vocês acham que é? Ô, tia, Oi. é para separar a letra A ou a moca? Ó, a primeira palavra é moca. Como é que eu separo essa palavra, Pedro? M-O. Ó. Separa O, separa C-A. Muito bem, Pedro. Ótimo, ótimo. O que eu tenho aqui, Pedro? Eu tenho duas sílabas, só que elas... Duas sílabas, perdão. Duas vogais, só que elas estão separadas. Quando eu tenho duas vogais separadas, eu tenho o quê? Hiato. Vogais separadas? É. Andriele falou, não falou, Andriele? Você falou, não falou? Foi. É o quê? Fala de novo para os colegas ouvirem. Hiato. Hiato, muito bem. Então, ó, hiato, perfeito. Como é que eu separo, pessoal, a palavra tireoide, ó? Tireoide. Como é que eu separo? Agora, outro aluno. Vamos lá, Jonas. Fala para mim, Jonas. Vamos lá. Ah.
Ó, Oi. tireoi, de. Muito bem. Agora, pessoal, eu tenho esse oi aqui, ó, juntinho. Quando eu tenho vogais juntas, duas vogais juntas, eu vou ter o quê, ó? Duas. Qual é a palavra? Bom. Ditongo. Muito bem, Nicolas. Ditongo. E por Já, último, pode falar, Nicolas. já saquei. Já sacou? Então fala a última aí para mim. Iguai. Muito bem. Na palavra Uruguai, a gente tem 3 vogais juntas. Quando a gente tem 3 vogais juntas, nós teremos o quê? Bom. Tritongo. Qual é a opção correta? Qual é a letra? Letra A. Muito bem. Vou sinalizar aqui para vocês. Letra A, tá bom? Então, vou gravar aqui para vocês fazerem no caderno, hein? Ótimo. Vamos para o número 3. Agora, eu quero saber em qual dessas palavras a gente tem pitongo, ou seja, 3 vogais na mesma sílaba. 3 vogais na mesma sílaba. Eu vou falar, vou ler aqui. Aliás, Andriele, lê para a gente aí as palavras. Só lê. Marque a alternativa cuja palavra apresenta um encontro vocálico. Ditongo. Uhum. Letra A. Ó, atuou. Eu separo, né? Atuou. Eu tenho tritongo aqui? Não. 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 Melancia. E aí? Melancia. Eu tenho tritongo aqui? Não. Não. Milhões. Eu tenho tritongo aqui? Não. Muito bem, Maiara. Maiara só quietinha, ó, Maiara. Muito bem. Eu tenho tritongo na palavra iguais. Perfeito. Então, vamos para o número 4 e a última. Qual é a palavra que não tem encontro vocálico? Ó, encontro vocálico, encontro de 2 vogais. Em qual dessas palavras a gente não tem 2 ou mais vogais juntas? Muito bem, Andriele. Exemplo. Muito bem. A gente não tem encontro vocálico, mas a gente tem um outro encontro. Que encontro que a gente tem aqui? Ó. Consonantal. Muito bem. A gente tem aqui, ó, encontro consonantal. Perfeito, pessoal, muito bem.